de volta, meus amores, nosso penúltimo vídeo do ano e eu tô aqui, né, todo no look de árvore de Natal, combinando com a decoração, só que essas bolinhas, elas são de oncinhas. E é isso, né, porque o Natal já passou, hoje já é dia 26 de dezembro e eu quero saber como que foi pra você a sua noite de Natal, a sua virada de Natal. Na minha família, a gente costuma se reunir pra ceiar do dia 24 para o dia 25, a gente passa aquela madrugada toda nas comilanças, a gente faz uma ceia bem maravilhosa e eu queria saber depois como que é aí na sua família. Se deu confusão, se não deu, porque tem gente, que se não tem confusão não é Natal de verdade, né? O sangue de Jesus tem poder, mas é verdade. E eu espero no meu coração que não seja o caso da sua família. Mas eu espero que você tenha tido uma boa noite ou um bom dia de celebração com as pessoas que te amam, que você ama também. Eu só quero falar o seguinte, hoje é quinta-feira, dia 26, o último vídeo do ano vai entrar no dia do meu aniversário, dia 29 de dezembro. Marca isso, nós vamos tirar uns dias de descanso e quando eu falo nós, não é eu e Lucas não, tá? É nós, vocês. Porque eu quero que vocês tenham um tempo, se possível, um pouco distante das redes sociais, um pouco distante, né, dessa loucura do mundo digital, para que você possa, de fato, tirar um tempo para refletir. Quem sabe você não consegue apregoar um jejum aí na sua casa, já que no dia 31 certamente você vai passar comendo de novo e bebendo de novo. Então quem sabe entre os dias 26 e o dia 31 você não consegue tirar um tempo retirado na presença do Senhor, pedindo por direcionamentos para o próximo ano. Então nós vamos parar no dia 29, mas nós retornaremos, se eu não me engano, no dia 2. No dia 2 ou no dia 3, não sei. Na quinta-feira a gente tá de volta, vocês não vão nem piscar e a gente já voltou, tá certo? E hoje estou aqui para bater um papo com vocês. Quero abrir algo que o Senhor tem ministrado no meu coração nos últimos meses. E o tema desse vídeo vai falar com você que tá achando que já era. Lá na primeira semana do mês nós falamos sobre quando você pensa que tudo se perdeu, quando tudo estragou, quando tudo deu errado, sobre como Deus fará de tudo para glorificar o nome dele na sua vida. E é um vídeo que, se você não assistiu, eu recomendo que você vá lá depois e assista esse conteúdo, que ele está encorajador, ele está libertador. Mas continuando esse clima de compreender que o Senhor não está perdido com a sua vida, hoje nós vamos falar sobre como não importa como você começou, importa como você vai terminar. E eu sei que talvez você esteja aí pensando, nossa, mas como que eu vou terminar o quê, Letícia? Falta aí, né, 6 dias para acabar o ano. Mas não é sobre terminar o ano fisicamente, cronologicamente, mas sobre como vai estar a sua mentalidade quando você terminar esse ano. Como vai estar a sua mentalidade, como vai estar a sua vida quando você encerrar a sua carreira. E sobre encerrar a sua carreira, gente, eu falo sobre voltar para Cristo mesmo, né? Fim da vida. Porque Paulo fala, né? Combati o bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a fé. E ele estava se despedindo de fato. Ele estava sabendo que o Senhor recolheria ele. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero muito que você seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus no decorrer desse vídeo. Porque eu vou falar de uma história que é super conhecida aqui, de uma pessoa que eu aprendi a amar genuinamente. E essa pessoa se chama Jacó. Jacó se tornou um dos meus personagens bíblicos favoritos nos últimos anos. E você já vai entender o porquê. Então eu quero te convidar a pegar a sua Santa Bíblia de papel, ou um papel e uma caneta para você anotar as referências. Porque o que eu não quero é que você saia deste vídeo para acessar a sua Bíblia. Então você vai anotar a sua referência aí e depois você pode ler com calma. Mas é isso, das próximas vezes traga a sua Bíblia para você ler junto comigo. E só para você entender, no finalzinho do capítulo 49 de Gênesis, nós vemos o Senhor recolhendo Jacó e os seus filhos estão ali se despedindo.
E aqui, no comecinho logo do capítulo 50, nós vamos ver José se atirando sobre o seu pai, chorando, beijando e dando ordem aos médicos do Egito que embalsamassem o corpo de Jacó. E esse processo de embalsamento ali, né, o embalsamento, ele era um ritual no tempo do Egito antigo, né? E ficava se velando aquele corpo durante muitos dias. E esse período aqui no versículo 3 vai dizer que durou 40 dias, que era o hábito do embalsamento. O que era o embalsamento? Eles passavam esses produtos, né, que eram óleos, essências, a química da época para preservar o corpo. Então depois eles iam fazer o que? Eles iam enfaixar esse corpo para fazer aquele processo de mumificação que nós vemos nos filmes, a gente vê nas aulas de história. E eles vão fazer tudo isso e logo em seguida ao processo de embalsamento eles vão lamentar a morte de Jacó por 70 dias. Então vai ser aí um tempo de alguns meses de luto. E a partir do versículo 4, José vai procurar os conselheiros de Faraó e ele vai pedir por uma audiência. Eles vão pedir para que eles possam interceder em favor de José. E diz assim a Bíblia, no versículo 4: quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros de Faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com o Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, José dizendo agora, peço que me deixe ir sepultar o meu pai. Depois voltarei sem demora. E olha que interessante, qual é a resposta de Faraó no versículo 6? Faraó atendeu o pedido de José e disse: vá, sepulte o seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais de Faraó, todos os membros mais importantes da casa do Faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles, as crianças pequenas e os rebanhos e o gado, porém eles ficaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atade, perto do Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Veja bem, 40 dias de embalsamento, 70 dias de período de luto e de lamentação, mais 7 dias agora lamentando em Canaã. E agora, o que acontece? Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar que fica próximo ao Jordão para Abel-Misraim, pois disseram: esse é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna, no campo de Macpela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efrão, o hitita, como sepultura permanente. Por que eu estou lendo um texto um tanto quanto fúnebre essa época do ano, né, gente? Pós-Natal. Porque aqui nós estamos vendo o final da vida de Jacó. E nós pouco falamos, nós pouco exploramos sobre esse momento da vida de Jacó. Nós falamos muito sobre Jacó enganador, Jacó sendo enganado por Labão. Nós falamos muito sobre Jacó como no Val de Jaboque, quando ele vai lutar com o anjo, mas nós não falamos sobre tudo que acontece, né? Não se costuma pregar, eu pelo menos não tenho, né? Cresci na igreja, nunca ouvi tanto falar sobre o final da vida de Jacó. Geralmente, Jacó ele tem a história dele interrompida quando entra a história de José, mas eu gosto de falar que a história de Jacó dependia da história de José. E por quê? Lá atrás, a gente tem que voltar agora,
Você que tá acostumada, você sabe que uma hora vai fazer sentido, né? O que eu falo, uma hora arremata e então você fica comigo no nome de Jesus até o final. E como eu tenho certeza que você vai gostar, você já me dá o seu like, você já comenta aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo e depois não se esquece de compartilhar com quem o Senhor mostrar pra você que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Bom, voltando, a Bíblia conta que Rebeca, ela era esposa de Isaac e ela não engravidava de jeito nenhum. E ela vai passar ali 25 anos de casada com Isaac e nada, até que Isaac ora ao Senhor e Rebeca engravida. E essas crianças, né, que estão no ventre, ela engravida de gêmeos, essas crianças começam a brigar muito e ela vai consultar o oráculo, né, uma pessoa, tipo um profeta da época, e ele vai dar uma seguinte palavra para ela: olha, no seu ventre estão duas nações, porém o maior servirá ao menor. E a vida acontece, Rebeca tem os seus filhos, e porque Esaú, que é o filho mais velho, ele tem toda essa postura de caça, ele é um homem, né, corajoso, desbravador. A Bíblia vai dizer que Isaac se identifica com Esaú. Porém, Jacó tem o coração da sua mãe Rebeca. E lá na frente tem toda uma trama de engano. E então, a Bíblia conta sobre o significado do nome de Esaú, que ele era muito peludo, e ele nasce uma criança muito peluda, e Jacó, ele vem como aquele que agarra o calcanhar, aquele que usurpa, né? Ele toma a posição de outro em benefício próprio. A Bíblia vai contar que certo dia, depois de voltar de uma caça, Esaú, ele volta com muita fome, muita fome. E Jacó, ele ficava com a mãe cuidando do acampamento. Ele pastoreava aquelas ovelhas do seu pai. E Jacó negocia com ele: olha, um prato de lentilhas, de sopa de lentilhas, pelo direito da primogenitura. E a Bíblia vai dizer lá na frente, no Novo Testamento, que Esaú desprezou a primogenitura. E desde o começo, existia uma bênção especial que era derramada sobre o primeiro filho do casal. Primeiro filho homem, né? E Esaú, do que me serve? Se eu tô com fome, se eu vou morrer de fome, pega isso daí pra você. E, gente, não foi uma troca da boca pra fora. A Bíblia vai dizer que essa é uma troca verdadeira, que lá na frente dá a entender que, de fato, Jacó se apodera dessa primogenitura e Esaú reconhece que agora a primogenitura passa a ser de Jacó, porque Jacó começa a tomar conta de algumas organizações, ao que dá a entender na Bíblia, e lá na frente o que vai acontecer? Passado algum tempo, ela não fala quanto tempo, se foram meses, se foram anos, quantos anos foram, que Isaac chama o seu filho mais velho e fala assim: olha, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, então eu quero abençoar você. Vai pro campo, me traga uma caça, prepara essa caça e depois nós vamos comer essa comida, essa refeição, e eu vou abençoar você. Então Esaú sai dali, Rebeca ouve essa história, arma uma trama e Jacó usurpa dessa bênção no lugar de Esaú. Por um tempo, a coisa vai acontecendo ali. Esaú jura Jacó de morte assim que seu pai morrer. E Rebeca, sabendo disso, faz o quê? Manda Jacó para casa do seu tio Labão. Na casa de Labão, Jacó se apaixona por Rebeca imediatamente. E ele propõe trabalhar, ele passa um tempo ali, né? Alguns anos ali trabalhando, 1 ano, se eu não me engano, 2 anos, trabalhando para Labão de graça, e Labão chega e fala assim: nossa, você tá trabalhando para mim de graça, o Senhor tá me abençoando, o que você quer em troca de ficar aqui? Eu falei assim: ó, eu amo Rebeca, eu quero casar com ela. Ele falou: então beleza, trabalha 7 anos e eu te dou Rebeca. E esse homem, ele é tão apaixonado que a Bíblia vai dizer que para Jacó 7 anos se passaram como dias. E no dia do seu casamento, o que acontece? Ele toma por esposa Lia. Eu não sei se você sabe, gente, deixa eu ensinar aqui um negócio pra vocês que eu acho que é bom que as pessoas saibam. A gente fala assim: mas como que ele não percebeu? Geralmente, o casamento que acontecia nos tempos antigos, no Antigo Oriente, era de que forma? O pai da noiva e o marido, o futuro marido, o noivo, eles entravam numa negociação sobre os termos do casamento e virava uma reunião masculina. E após toda essa reunião,
a noiva, ela ficava inteira coberta, toda coberta, não se via essa mulher direito. Saindo dali, resolvendo ali, o que acontecia? Eles tinham que consumar o casamento. Então eles saíam no meio ali daquele negócio e ia direto pro quarto. E o quarto, ele era escuro. Aquela esposa, possivelmente, ela era levada pela sua serva até o aposento do marido, e o marido mal via aquela mulher. Então, tudo isso acontece, né, segundo os trâmites do Antigo Oriente, e Jacó, ele não sabe com quem ele está indo se deitar, porque ele não está vendo mesmo. Existia, né, os lenços, os véus, tapando o rosto, a escuridão do quarto, a penumbra do quarto, e ele toma Lia por esposa, que é a irmã mais velha de Raquel. Ele acorda, briga com Labão, Labão fala, não faz assim, trabalha para mim mais 7 anos e eu vou te dar Rebeca. Depois que você passar esse tempo de núpcias, você já pode se casar com Rebeca. Então ele dá 1 mês, ele, né, 1 mês, 2 meses, ele se casa com 2 mulheres, e agora ele tem 2 esposas. E aí vai virar uma competição de quem tem mais filho, toma aqui, toma lá minha serva, e engravida não sei quem, e é Bila, e é todas as outras. E ele gera 11 filhos e uma filha chamada Diná. Benjamim, nessa altura, ainda não tinha vindo. No meio desses filhos, José, que se tornaria o governador do Egito. E nesse meio tempo, Labão, ele vê que tudo aquilo que José faz prospera. E José também vê que depender de seu tio e sogro, ele não vai dar em nada, gente. E ele começa a usar de artimanhas, de expertise para enriquecer. Ele não faz nada de legal, tá? Ele não vai fazer nada de legal, mas ele vai usar de expertise para crescer às custas do seu sogro. Então a Bíblia vai contar que ele colocava a vara listrada e quando a cabra bebia água, olhando para essa vara, o filhotinho dela nascia listrado também, nascia malhado, e os malhados eram deles, ia trocando. E aí, depois você lê Gênesis, não dá para falar tudo aqui, a Bíblia diz que Jacó se torna mais poderoso do que Labão. E Labão botava muito impedimento para que Jacó fosse embora, porque Labão sabia no seu coração que a bênção de Deus estava sobre Jacó. Até que um dia Jacó chama suas esposas e fala assim, olha, o Senhor apareceu para mim e me mandou embora. Só que Jacó faz tudo na surdina. Jacó, ele vai fugir da casa do seu sogro. Tanto é que o seu sogro tinha saído para tosquear as ovelhas, os servos chegam até Labão e falam, olha, Jacó pegou seus netos, suas filhas, pegou o gado e foi embora com tudo. E depois Labão vai atrás de Jacó, fala, por que você está fugindo? Nós somos parentes, nós somos família e tal. Eles encerram ali, né, essa caminhada junto, e Jacó decide voltar para sua terra, como ele estava fazendo. Ele vai seguir para encontrar com Isaac. É importante que você veja toda essa história, porque no meio do caminho ele vai falar assim, eu preciso me encontrar com meu irmão que falou que ia me matar. Então faz assim, ó, bota lá na frente a Lia com os filhos dela, depois as servas, a Bila e a outra, gente, que eu esqueci o nome dessa mulher, e depois de tudo, você vai colocar quem eu amo de verdade, que era a Raquel, que a essa altura estava grávida de Benjamim, e José. E ele mesmo ficou para trás. No que ele fica para trás, o que acontece? Ele vai lutar com o anjo no Val de Jaboque, e o anjo vai mudar o nome de Jacó para Israel. E aí, o que acontece, né? Ele toma uma atitude de coragem, mas a essa altura já foi todo mundo mesmo, e ele ficou para trás mesmo, e é isso. E ele vai agora e se encontra com seu irmão, ele se reconcilia com seu irmão, mas cada um segue o seu caminho. Só que o que acontece? No Val de Jaboque, ele tem verdadeiramente um encontro com Deus, e ele tem a sua identidade mudada. E grandes coisas faz o Senhor na vida de Jacó, e Jacó é um homem muito próspero, ele é um homem muito abençoado. Mas quando ele recebe a notícia de que o Senhor, de que José havia morrido, e ele perde a esposa que ele tanto ama, Jacó, ele se afunda numa tristeza e ele nunca mais sai. Nós falamos sobre isso aqui, sobre o propósito da dor, no mês passado ou retrasado. Eu não lembro agora, mas procura aqui esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante. Tocou muito o meu coração, o Senhor, para que eu fizesse esse vídeo.
Mas olha só, depois de um verdadeiro encontro com o Senhor, Jacó ele se afunda numa tristeza e ele dá a vida como perdida. E o que eu acho legal? Tô te dando aqui assim um catado muito do resumido mesmo, porque há muitos detalhes na história de Jacó. Porque eu quero te dizer o seguinte. Gente, é muito fácil para nós, eu gosto de sempre falar isso sempre que eu posso, porque é muito fácil para nós pensarmos qualquer coisa sobre qualquer personagem da Bíblia, porque nós temos a história por completo, certo? Nós já vemos qual é o final das coisas, mas agora eu quero que você imagine essa história sendo construída. Não existia Bíblia, não existia livro, não existia nada, a tradição ela era oral, você contava as coisas de boca a boca. Talvez uma pessoa, alguém da família de Jacó, um tio de Jacó lá, Ismael, por exemplo, olhasse para Jacó e falou assim, nossa, coitado desse daí, não tem salvação para ele não. Meu Deus, ele passa a perna em todo mundo. Tudo para ele, gente, olha, ele é usurpador, ele é enganador, ele engana todo mundo, ele cresceu às custas do tio. Olha o que ele fez. Ele fugiu do irmão, ele roubou a bênção do irmão, ele tomou o direito de primogenitura do irmão. E talvez, alguém olhasse para Jacó e falasse assim, nossa, mas ele não teve um encontro com Deus? Ele não lutou no Val de Jaboque com um anjo? Ele não teve o nome dele mudado? Por que ele está afundado nessa tristeza? Uai, ele não é crente? Ele não serve o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão e de Isaac? Por que ele está assim? Tão aprofundado no luto? Por que ele não supera? E talvez você olhe para a sua própria vida, nesse momento, e você olha para trás, na sua trajetória de 2024, e você vê, assim como na história de Jacó, uma sequência de atitudes duvidosas, uma sequência de comportamentos duvidosos, uma sequência de comportamentos que talvez não correspondessem com a fé, né? Não fossem coerentes com a fé que você afirma ter no Senhor. Talvez nesse momento você olha para sua vida e você fala assim, mas gente, eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus genuína, como Jacó teve no Val de Jaboque. E você olha para você nesse momento e você se cobra, mas por que eu não consigo superar algumas perdas? Nós acreditamos, nós aprendemos na igreja que o Senhor, ele não tem só alegria para nos dar, como alegria é uma das manifestações do fruto do Espírito na nossa vida. Só que você olha para você e nesse momento você pode estar vivendo uma vida de cobrança, porque você olha para você e você pensa sobre si mesmo, que porcaria de crente que eu sou. Porque eu não consigo corresponder na expectativa daquilo que a Bíblia afirma que eu devo ser e daquilo que a Bíblia diz que eu devo manifestar como uma obra do Espírito. Mas será? E você começa a questionar se verdadeiramente você passou pelo Val de Jaboque, se verdadeiramente você entregou a sua vida para o Senhor. E você começa a olhar para o seu passado de engano, o seu passado de mentira, o seu passado de fornicação, o seu passado de adultério. Você começa a olhar para o seu passado de tanto pecado, de tanta iniquidade, e você chegou e você conheceu a Cristo, mas algumas coisas ainda não estão acontecendo como você julgou que elas deveriam acontecer. E eu te trouxe esse panorama aqui da vida de Jacó, poupando muitos detalhes, porque não dá pra gente falar tudo aqui, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Porque eu quero que você olhe pra sua vida e você se veja no lugar de Jacó. Um homem que começou tudo errado, né? É como uma pessoa que não nasceu no berço evangélico. E essa pessoa, ela começou aquela vida toda torta mesmo. De gandaia, de prostituição, de lascívia, de bebedeira, de engano, de corrupção, enfim, aquele jeito. E ela vem a Cristo. E ela vem com a expectativa de que o encontro com Cristo resolva todos os problemas da vida dela. E ela não vê isso acontecer. E porque ela não vê isso acontecer, porque o Senhor começa agora então a permitir situações desastrosas, para dizer o mínimo, porque nós temos a percepção de que nós vamos a Cristo e o Senhor vai nos poupar de todos os problemas. O Senhor vai nos privar de ter contato com a dor do mundo. Talvez alguém pensasse, nossa, mas ele teve um encontro com o Senhor, ele lutou com o anjo, então Rebeca morreu por quê? E agora Jacó foi vendido, que desgraça! E você vai ver que Diná, a sua única filha,
ela é abusada sexualmente por um homem chamado Siquém, um príncipe de Siquém. E talvez você olhe para sua vida e você pense assim, né? Mas esse cara lutou com Deus e toda essa desgraça aconteceu com ele. E aí você pode olhar para sua própria vida e pensar assim, mas eu aceitei a Cristo, por que tá tudo desandando? E eu venho falando ao longo de alguns vídeos que o Senhor permite nós passarmos por momentos de caos. Porque Ele precisa aperfeiçoar o nosso caráter. Porque muitas vezes, isso que está acontecendo também são frutos de decisões erradas que nós tomamos lá atrás. E que uma hora a conta chega, aquilo que a gente planta em pecado, a gente colhe. Não para condenação. Aquilo que você semear, você vai colher. Se você um dia adulterou e esse pecado for descoberto e o seu cônjuge descobrir, você vai colher o fruto do seu adultério. Você vai colher o fruto da sua mentira, você vai colher o fruto do seu engano. Ainda que isso não te custe a sua salvação, você vai sim colher o fruto do seu pecado. O que você pode fazer é plantar sementes de santificação na sua vida, de boas obras, para que você frutifique no Espírito. Mas existem momentos que você vai olhar para a sua vida e você vai falar assim, mas poxa vida, que crente que é esse que eu estou me tornando? Que você acha que não vai dar certo e você começa a se afastar porque você está fazendo tudo errado. Mas eu gosto que nós começamos esse vídeo lendo o final da história de Jacó. E nós vemos que o Senhor faz exatamente como Paulo vai dizer, que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. E todos os erros, todas as frustrações, sabem? Todos os pecados de Jacó levaram ele para esse lugar. Não, eu não quero que você entenda que a gente vai passar pano para o pecado aqui. Eu acabei de falar que você vai colher, mas eu quero que você compreenda que o Senhor não está perdido quando Ele te amou. O Senhor, quando Ele te alcança com a graça, Ele não espera que você não erre nunca. Ele não espera que você não peque nunca. Eu já falei isso daqui e eu não vou me cansar de repetir que João vai dizer, filhinhos, não pequem. Essa é a ordem. Mas se acontecer, lembre-se que você tem um advogado intercedendo por você junto ao Pai. O nome dele é Jesus Cristo. Eu quero te perguntar o seguinte. Qual é a forma com que você vai escolher encerrar? A Bíblia vai dizer que Jacó estava afundado na sua tristeza. E o Senhor vai armar uma arapuca para Jacó, para pegar ele de vez. José é governador do Egito e existe uma tramóia e Benjamim se torna um ídolo de Jacó. E para que a família de Jacó sobreviva num período de fome e de escassez, os filhos de Jacó vão ter que levar Benjamim para o Egito para que ele se encontre com José, mas eles não sabem que é José. E Jacó não quer deixar de jeito nenhum. E eu já falei isso daqui. Mas para que haja sustento, para que haja salvação, depende de Jacó entregar o seu ídolo, que é o seu filho mais novo. Depende de Jacó confiar no Senhor. E porque o Senhor permitiu chegar numa situação terrível dessa, de fome mesmo, vai morrer, já não tinha mais recurso, Jacó, ele abre mão e permite Benjamim descer ao Egito. E porque Benjamim desce ao Egito, o Senhor vai trazer honra sobre a vida de Jacó. Honra de que forma? José vai se reencontrar com seu pai, vai passar alguns anos ainda desfrutando da companhia do seu pai, né? Jacó vai desfrutar do seu filho e no momento da morte de Jacó, ele vai receber a mais alta honra daquela que era a nação, o império de sua época. O Egito. Então ele vai ser honrado por todos os oficiais da corte do Egito, como se ele mesmo fosse o próprio governador e não seu filho. Eu quero dizer que não importa, e não importa mesmo, nesse momento que você fez de errado.
Não importa onde está a sua vida nesse momento. Não importa se hoje você traiu a sua esposa. Se hoje você enganou alguém. Não importa se há 5 minutos atrás, antes de você assistir esse vídeo que o Senhor colocou no seu caminho, você pecou. Não importa. Não importa o que você fez até esse instante. Não interessa. Porque não importa como começa. Ainda que, como eu falei, você vá colher daquilo que você esteja plantando, não importa como você começou, importa que a partir de hoje você tenha uma escolha. Como você vai terminar? Como você vai terminar 2024? Você ainda tem 6 dias, né? Nem isso. 5 dias pela frente. Com qual mentalidade você vai terminar esse ano? Com qual mentalidade você vai entrar em 2025? Com qual mentalidade você vai encerrar a sua carreira? O Senhor deseja cuidar dos seus filhos. O Senhor deseja derramar honra sobre aqueles que lhe são seus e que são fiéis a Ele. Mas só existe honra quando nós decidimos pelo Senhor. Só existe honra quando nós honramos. E se você escolher hoje por honrar ao Senhor, certamente você terá um fim, completando a sua carreira e guardando a fé e sendo reconhecido lá no céu. A Bíblia diz que Jesus Cristo dizendo, aquele que me honrar aqui, eu o honrarei perante o meu Pai. Eu precisei entender isso em algum momento dos últimos anos. Eu cresci dentro da igreja, eu cresci num lar cristão. E eu lutei contra os meus pecados e eles foram alguns, muitos, muito mais do que eu gostaria de assumir. E chegou em um momento da minha vida que eu precisei entender que aquilo ali era o ponto da tensão da minha fé. Ou eu rasgava a Bíblia e seguia por qualquer outro caminho, ou eu assumia que o Senhor havia me separado para Ele e eu me apoderava do que isso significava. E eu tenho a alegria de te dizer que eu escolhi pelo Senhor. Talvez você vai precisar fazer essa escolha mais algumas vezes na sua vida. Talvez você vai escolher hoje e daqui a algumas semanas você vai precisar escolher novamente. E o bem, na verdade, é que você vai precisar tomar essa decisão todos os seus dias. Talvez você olhe para si mesmo e você fale assim, eu já aceitei Jesus como meu Salvador. É como o seu Salvador, mas não como o Senhor da sua vida. Talvez o que você não aceitou é que você pertence a Ele. E mais do que isso, você não aceitou uma graça que te empodera para viver nele de forma santa e justa. Mas você pode aceitar isso hoje. Eu não sei como foi o seu 2024. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, dia 26 de dezembro, você pode ter uma vida de graça, de perdão dos seus pecados, de justiça, uma vida de frutificação e uma vida onde você vai verdadeiramente experimentar o novo de Deus sobre a sua vida. Para isso, você vai precisar que o Senhor limpe a sua vida. Não adianta você achar que você vai entrar em 2025 com grandes expectativas de viver as promessas do Senhor, se você no seu coração não tomar essa decisão de ser diferente. Eu não sei você, mas eu não aceito mais perder um dia distante da promessa de Deus para minha vida. Custe o que custar. E você? Qual é a sua escolha? Não importa como começa. Não importa como você começou. Importa como você vai terminar. E para terminar, passa pela decisão do dia de hoje. Eu quero te deixar essa reflexão no nosso penúltimo dia. Uma reflexão para que você faça uma avaliação a respeito da sua vida, uma avaliação a respeito do seu ano, identificando onde estavam os pontos de fraqueza, onde você se permitiu falhar. Nós nos permitimos falhar. Nós nos permitimos pecar. São as nossas escolhas, nossas decisões. O diabo nos tenta, mas ele nos tenta segundo a nossa inclinação.
E a Bíblia diz que ninguém é tentado além das posses, porque o Senhor sempre providencia um escape. Então nós deliberamos no pecado. E eu quero saber qual vai ser a sua escolha. E no meu coração, eu oro para que você escolha por um dia de virada. Não vai ser um ano de virada, vai ser hoje, nesse minuto, a virada da sua vida. Jacó encontrou a virada da vida dele. E ele foi honrado na sua morte. Eu espero que você também. O vídeo de hoje é esse. E eu quero muito que você me conte as suas experiências. E se você quiser oração, comenta aqui embaixo. Letícia, eu sou essa pessoa. Eu preciso de um dia de virada. Eu preciso de um momento de virada na minha história. Eu não consigo sozinho. E eu vou orar por você de onde eu estiver. E eu vou orar e eu vou escrever a minha oração se eu precisar. Me chama lá no meu Instagram, @leticia.erdi, igual tá escrito aqui embaixo. Me chama no meu direct e fala assim, Letícia, ora comigo. Gente, a gente vai orar. E eu vou orar por você, e eu vou orar com você. Mas o que nós não vamos permitir é viver mais um ano no mesmo lugar, afundado no lamento, no engano, na tristeza, no pecado. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Como essa passagem queimou muito no meu coração no dia que o Senhor falou com ela no meu devocional. Compartilha com quem você sabe que está precisando, de um chacoalhão do Senhor, mas mais que isso, compartilha também com aquelas pessoas que acreditam que estragaram tudo. Porque o Senhor tem uma palavra de libertação para elas. Um beijo no seu coração. O próximo vídeo não vai ser na terça-feira. O nosso último vídeo vai ser no domingo, dia 29, o meu aniversário. E se você quiser me dar um presente, venha me prestigiar aqui no próximo vídeo. Vai ter um tema muito especial que eu quero compartilhar com você, do meu coração pro seu. É isso. Um grande beijo, um abraço no seu coração e até mais.